Olá, bom dia. O Senado pode votar um projeto alternativo sobre a terceirização do trabalho como alternativa ao que foi aprovado nesta quarta-feira pela Câmara. O projeto aprovado pelos deputados tem quase 20 anos. Foi apresentado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso em 1998. O texto permite a terceirização em todas as áreas de uma empresa. A matéria não precisa vir para o Senado, porque já foi votada na Casa em 2002. Ainda assim, o tema voltou à tribuna dos senadores. Leva o Brasil para uma era pré-Vargas, para o século passado, mas para o início do século passado, bem antes da CLT. Todos sabem que a terceirização precariza as atividades do trabalhador, as relações de trabalho. O poder mais forte sobrepuja o poder mais frágil. Hoje é corrente as empresas não recolherem os encargos, é corrente as empresas atrasarem pagamento de servidores terceirizados e muitas das vezes falirem sem prestar contas a ninguém. Então agora isso aí vai virar uma prática comum, corrente. E se é verdade que essa forma de contratação ganhou uma dimensão extraordinária no país, é evidente que tem que ser de alguma maneira alcançada por uma regulamentação, por um marco jurídico adequado. O texto da Câmara, que vai à sanção presidencial, determina: não existe vínculo entre os trabalhadores e a empresa que contrata o serviço terceirizado. A relação entre os empregados e a prestadora de serviços, que pode até subcontratar outras empresas. O terceirizado só pode cobrar o pagamento de direitos trabalhistas da tomadora de serviços depois que se esgotarem os bens da empresa terceirizada. É o que se chama de responsabilidade subsidiária. Mudam também as regras para trabalho temporário. Em vez de 90 dias, o contrato pode chegar a 270 dias, ou seja, 9 meses. Permite a terceirização em toda atividade fim, na área pública e na área privada. Não dá nenhuma segurança jurídica nem para empregado nem empregador. O senador Paulo Paim é relator de outro projeto sobre a terceirização, que está no Senado desde 2015. Nesta quinta-feira, o presidente Eunício Oliveira se comprometeu a colocar o texto em pauta para complementar o que foi votado pela Câmara. Chegando ao plenário, eu tenho o compromisso de pautá-lo de imediato. O projeto que foi da Câmara, se tiver alguma desatualização, se foi interpretado, se for analisado e tiver alguma desatualização, obviamente que esse projeto que está sendo discutido aqui no Senado, como casa revisora, preencherá uma possível lacuna. Que esse projeto aprovado no Senado, que acredito que o Senado aprovará, possa, sim, mediante um grande acordo aqui, ser sancionado. E vetado aquele que votaram na calada da noite ontem lá na Câmara dos Deputados. O senador Paim disse ainda que o relatório dele já está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça e seguir para o plenário. Os efeitos da reforma da Previdência sobre a mulher trabalhadora preocupam especialistas no tema. A reforma foi debatida em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher no Senado. A professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro disse que o governo vem errando sistematicamente quando elabora o orçamento e também tem adotado um planejamento equivocado do sistema previdenciário quando se trata das diferenças entre os sexos. Segundo ela, em vez de se basear nos aspectos demográficos, ele deveria tomar por base a situação da mulher no mercado de trabalho, bastante inferior à do homem. Considerada essa carga a mais de trabalho ao ano, considerada a taxa de desemprego que para as mulheres é de quase 4 pontos superior à dos homens, 4 pontos percentuais superior dos homens, porque o desemprego entre as mulheres é em média de 11,6% e dos homens é de 7,8%, segundo a PNAD de 2015. Considerando tudo isto, considerando que as mulheres passam grande parte do tempo da sua vida laboral na informalidade do trabalho, e até
sem trabalho para poder criar os filhos e atender aos idosos, quando homens e mulheres chegarem aos 65 anos, as mulheres terão trabalhado 9,6 anos a mais do que os homens. Quase 10 anos a mais do que os homens. Além disso, no Brasil, a probabilidade, tanto para o homem quanto para a mulher, de se chegar aos 65 anos, a idade mínima de aposentadoria pretendida pela PEC em discussão, é bem menor do que a de países desenvolvidos. Querem estabelecer a idade de 65 anos para homens e mulheres igual ao que acontece na Europa, mas lá a probabilidade de alguém não chegar, homem ou mulher, por exemplo, no Reino Unido, é 2 vezes menor, é de 10,6%. Outras participantes da audiência destacaram como a mulher do meio rural seria penalizada e o caráter inconstitucional da reforma da Previdência. Artigo 60 da Constituição Federal. A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta. Então, pode haver emendas à Constituição Federal. No entanto, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais não podem ser alterados, não pode ser tirado por meio de PEC. Sei muito bem o que é o dia a dia da agricultora, da trabalhadora rural, exposta lá de sol a sol, sem contar ainda a realidade que a gente enfrenta do ponto de vista das estiagens, enfim, de tantas dificuldades que marcam a saga da mulher, da trabalhadora rural, da agricultora. E o que é que essa reforma quer? Simplesmente agora também igualar a idade de aposentadoria dela, como se não bastasse ao exigir o absurdo que é, a partir de agora, uma contribuição previdenciária rural mensal, tanto para o homem como para a mulher. O que é que vai acontecer? Vai acabar, inviabilizar na prática a Previdência Rural. Detetives particulares aguardam apenas a sanção do presidente da República para ver a profissão regulamentada. Para o senador Humberto Costa, relator do projeto no Senado, a nova lei traz segurança jurídica e melhor qualidade no atendimento. Nos sites de busca da internet, os investigadores privados são centenas. Mas os anúncios não deixam clara a formação desses prestadores de um serviço em que a confiança é fundamental. Nós temos centenas de escolas, centenas de cursos de detetives, Brasil afora, distribuindo carteiras por valores irrisórios e com hora-aula muito baixo. Nós temos exemplo aí, se você entrar hoje na internet, você tira um curso de detetive grátis e sai, dali 10 minutos, já fazendo investigação privada. A partir da nova lei, para exercer a profissão de detetive particular, o candidato ou candidata terá que fazer um curso de nível médio, supervisionado pelo MEC, com duração de 600 horas, incluindo matérias como direitos humanos, direito penal, direito civil e direito constitucional. Toda regulamentação de qualquer atividade lícita é importante para o país, até para que as pessoas não tenham desconfiança de que está tratando com os serviços com uma pessoa que não tem origem legal. Aparelhos de escuta, gravação, fotografia, filmagem, tudo evoluiu. Dono de uma empresa no setor, Auricélio Garcia garante que nem mesmo os mais modernos equipamentos dispensam o faro e a visão do investigador. Ensinamos como mexer na máquina, como ele fazer um trabalho de campana, como ele usar um disfarce, como ele adentrar em alguns locais sem ser percebido e também como ele vê situações que ninguém está vendo. Hoje a demanda de todos os casos mensais, 80%, 70% é conjugal. Com a nova lei, os limites do detetive particular ficam bem definidos. Traição do parceiro, infidelidade conjugal, nada disso é crime. Mas quando se trata de busca de patrimônio roubado, um veículo ou de pessoas desaparecidas, a atuação do investigador privado deve se limitar à localização. Porque, havendo a menor suspeita de crime, o caso é de polícia. Um exemplo, um caso que seja conjugal. E durante essa caminhada eu me deparo com um crime. Que crime é esse? Pode ser um tráfico de droga, né? Pode ser até mesmo uma pedofilia, pode ser o que for.
que seja crime, qual o papel do detetive nisso aí? Comunicar à delegacia, entendeu? Ele para aqui, tá? E a partir desse momento, aquela situação quem assume é a delegacia, é o delegado de polícia. Num país onde a cada 11 minutos uma pessoa é dada como desaparecida e onde as delegacias não têm pessoal disponível para atender a muitas queixas, o projeto pode ser de grande valia para muitos cidadãos. A principal ressalva é de que ele vem no sentido de garantir às pessoas o respeito à sua privacidade, a eliminação da atividade ilegal chamada arapongagem e a definição, inclusive, de quais são os limites para a atividade do detetive particular. Só falta a assinatura do presidente Michel Temer para que 3 mulheres sejam incluídas no livro dos heróis da pátria. Os projetos foram aprovados pela Câmara e pelo Senado. Veja como se dá a escolha de nossos heróis e de nossas heroínas nacionais. Uma nação se faz com narrativas e com heróis. Quando se fala em herói, a ideia de uma pessoa com superpoderes e façanhas sobrenaturais vem logo à nossa mente. Mas quando se trata de gente como a gente, da história real, do dia a dia, quem pode ser visto como herói ou heroína de um povo? O herói é, na verdade, um personagem da história que, em determinados momentos ou em determinadas situações, se eleva no conceito dos seus concidadãos, ou por gestos de coragem, de ousadia, ou por decisões políticas que vão impactar a própria sociedade. Enfim, é alguém que se diferencia. Então tá combinado. Estamos falando de gente de carne e osso que realizou algo notável na caminhada histórica do país. A lei que trata do assunto diz que, para serem homenageadas, essas pessoas devem ter oferecido a vida à pátria para sua defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo. Além disso, a morte deve ter ocorrido há pelo menos 10 anos. É o Congresso que aprova esses nomes. Depois, simbolicamente, esses heróis vêm repousar no Panteão da Liberdade, na Praça dos Três Poderes. Algumas homenagens são individuais, como a Tiradentes. Outras, coletivas, como aos seringueiros soldados da borracha. Este livro aqui registra os nomes dos nossos heróis e heroínas. Uns são bem conhecidos, outros nem tanto. Uns são mais admirados que outros. E uma certa polêmica pode envolver alguns deles, a depender do momento da história. Depois do Marechal Rondon e do governador Leonel Brizola, 2 mulheres foram reconhecidas como heroínas. Os projetos de homenagem a essas brasileiras foram aprovados na sessão plenária do Senado. Com elas, por enquanto, são 5 as heroínas brasileiras. Historicamente falando, o Brasil sempre foi, desde a colônia, uma sociedade marcada pela predominância do masculino, uma sociedade machista, extremamente patriarcal, em que as mulheres simplesmente foram omitidas na maioria absoluta das vezes. A índia Clara Camarão, mulher do líder Felipe Camarão, deixou sua marca durante as lutas pela expulsão dos holandeses no século XVII. É uma mulher que sai da sua zona de conforto e não apenas vai acompanhar o marido na luta contra os holandeses, mas ela assume um papel protagonista. Isso em Pernambuco, isso em Sergipe, isso na Bahia. Jovita Feitosa quis lutar na Guerra do Paraguai. Sua coragem mobilizou o país. Num momento em que muitos homens fugiam da convocação e da conclamação para assumir o papel de voluntária da pátria, ela fez o caminho inverso. Ou seja, sendo mulher, muito jovem, com 17 para 18 anos, ela vai se vestir de homem, ela vai cortar os cabelos, ela vai colocar bandagem no peito exatamente para ser aceita como combatente. E a terceira brasileira declarada heroína nacional foi recentemente, esta semana, a estilista Zuzu Angel. A estilista mineira desafiou a ditadura na busca pelo filho Stuart Angel, militante político assassinado durante o regime militar. Assim como a Argentina tem as mães da Praça de Maio, nós temos no Brasil Zuzu Angel, que fez, inclusive, da sua arte, da sua profissão, também um grito de alerta para a sociedade brasileira e do mundo inteiro para os problemas de graves violações dos direitos humanos que o Brasil vivia. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade confirmou a participação de agentes da repressão na morte de Zuzu.
Emocionada, a filha, jornalista Hildegard Angel, falou à TV Senado no premiado documentário Em Busca da Verdade. Ela usou a moda como estandarte da sua agonia. Ela usou as faixas de nojo, de luto, que vinham nos vestidos como as suas faixas de protesto. Ela não tinha medo de transgredir no meio daquela gente tão importante, tão surda, tão muda, tão cega. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui na programação nos boletins do Senado Agora. Uma boa sexta-feira para você.